todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Vamos orar. Santo Deus, a tua palavra já foi lida, Senhor, e agora nós suplicamos que o Senhor se agrade em nos fazer compreender a tua palavra. Deus Santo, dá-nos a iluminação necessária para compreender a tua palavra e sermos edificados por ela, e que o nosso coração, ó Deus, se agrade da tua palavra, e que possamos pôr em prática tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Assim oramos e agradecemos. Amém. Queridos, imagine que você compre pela internet um guarda-roupa grande, e depois de alguns dias aquele guarda-roupa chega na sua casa, uma grande caixa com várias tábuas de madeira, parafusos e dobradiças e vários materiais a serem montados. Então você decide montar por si mesmo aquele guarda-roupa. Você desembrulha o pacote, você tira os materiais da caixa, empilha as tábuas de madeira em um canto da sua casa e então pega o manual e começa a ler o manual, que tem algumas páginas, para saber que peça encaixa onde, que parafuso vai em qual lugar. Então você fica lendo aquele manual e aprendendo como montar aquele móvel para a sua casa. Depois de alguns dias olhando aquele manual, você já sabe como montar, você já sabe onde as peças se encaixam, mas às vezes é que passam 5 dias, 7 dias, 10 dias e o guarda-roupa ainda não foi montado. Você sabe como montar, mas a peça está ali, ocupando espaço inutilmente, por assim dizer. Não há utilidade para aquelas madeiras que estão jogadas no chão sem serem montadas. Seja pela dificuldade do trabalho, seja por algum relaxamento seu, você deixa aquelas madeiras ali e não monta aquele material. O texto que nós acabamos de ler não nos ensina sobre como montar móveis domésticos, mas ele nos ensina uma dinâmica parecida, de que não adianta nós conhecermos a palavra de Deus, que é o manual que Deus deu para a nossa vida. Não adianta nós conhecermos o que Deus espera que nós façamos. Não adianta nós entendermos, ouvirmos pregação após pregação, lermos capítulo após capítulo da palavra de Deus. Nada disso adianta se não se transformar em prática. Não adianta conhecer a palavra de Deus se nós não colocamos o conhecimento que nós temos da palavra de Deus em prática, transformando esse conhecimento em ação. Da mesma maneira que não adianta você conhecer de capa a capa o manual de montagem de um móvel, se você não monta aquele móvel, isso de nada adianta. Isso vale também para as coisas de Deus. Então esse texto ele vem para nos confrontar, para nos encorajar a não apenas conhecermos o que Deus quer que nós façamos, mas também nos encorajar a colocar em prática aquilo que nós sabemos que Deus espera de nós. Quando nós olhamos para este texto, queridos irmãos, nós devemos nos lembrar do que nós falamos na semana passada. Falamos que após o povo retornar do cativeiro, mais ou menos 50 mil judeus retornaram da Babilônia para a terra, para a sua própria terra, onde eles estavam antes de serem sido levados para o cativeiro. E então, no ano 538 a.C., eles retornam sob o edito de Ciro, o imperador, que concedeu a libertação para o povo. Mais ou menos 2 anos depois, em 536 a.C., as bases do templo são lançadas. Pouco tempo depois do povo ter voltado, eles lançam os fundamentos do templo e aquilo gera um misto de alegria e tristeza. Alegria para aqueles jovens que não haviam conhecido o templo anterior, mas estavam vendo o templo ser reconstruído.
mas tristeza para aqueles idosos que haviam visto o primeiro templo e agora estavam vendo as bases do templo serem lançadas novamente. Mas nós vimos também na semana passada que o povo, depois de um momento de grande alegria, um momento de grande empolgação com o templo ser reconstruído, isso durou pouco, porque devido à opressão, devido à pressão feita pelos samaritanos que estavam ao redor deles, a obra acabou sendo paralisada. E essa paralisação, que parecia ser temporária, acabou levando anos, mais anos, até chegar a aproximadamente 18 anos em que a obra da casa do Senhor ficou paralisada. O templo ficou paralisado, o cotidiano do templo ficou paralisado. Mas então nós vimos no capítulo anterior Ageu sendo levantado por Deus para pregar a palavra de Deus ao povo, para encorajar o povo a pregar, a retomar a obra de construção do templo. Então Deus, no capítulo anterior, nós vimos nos versículos anteriores, do 1 ao 11, Deus falando ao povo por meio de Ageu, para que o povo retomasse a reconstrução da obra, para que o povo deixasse de correr atrás de sua própria casa, atrás do seu próprio conforto, para se preocupar com as coisas de Deus, priorizando as prioridades de Deus. Agora, neste texto que nós acabamos de ler, nós vemos qual foi a resposta do povo, à repreensão de Deus. Deus falou ao povo dos versículos 1 a 11 por meio do ministério de Ageu, e agora nós vemos aqui qual foi a resposta do povo, à pregação de Ageu, trazendo as palavras de Deus de repreensão ao povo. E nós olhando esse texto, nós só podemos ver que a resposta do povo foi obediência. O povo se submeteu àquilo que Deus estava falando ao seu povo por meio do próprio profeta. E esse é o tema da nossa exposição desta noite. Como se submeter a Deus? Como esse texto ensina cada um de vocês a se submeterem a Deus? E a primeira lição que esse texto nos ensina é justamente este: obedeça a voz de Deus. Versículo 12 começa dizendo que Zorobabel, nós já vimos que era o governador de Judá, o governador civil político de Judá, bem como Josué, que nós também já vimos que era o sumo sacerdote, o responsável pela vida espiritual do povo, e também todo o povo como um todo, eles ouviram a voz de Deus, ouviram a voz do Senhor, e eles se colocaram diante de Deus em posição de humildade. Quando ouviram Ageu falar, quando ouviram Deus falar por meio do profeta, o que eles fizeram? Eles pararam de dar as desculpas que nós vimos eles dando nos versículos anteriores. Eles pararam de tentar justificar a sua negligência, e eles ouviram a voz de Deus. Eles foram obedientes àquilo que Deus havia falado. Então, nós vemos como foi diferente a atitude aqui do povo, com a atitude que ele vinha tendo nos versículos anteriores. Eles entenderam que eles não deviam priorizar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos e sonhos. Pelo contrário, eles tinham que priorizar a vontade de Deus. Esta é a primeira lição que nós encontramos neste texto. Ouvir a voz de Deus, ouvir as palavras de Deus, é isso que Deus espera que cada um de nós façamos. A verdade é que cada um de vocês, só pode amar a Deus se vocês forem obedientes à sua palavra. Não é possível nós amarmos a Deus, dizermos que o amamos, se nós não obedecemos. Não é possível dizer que Ele é a coisa mais importante da nossa vida, se nós não nos submetemos às coisas que Ele requer de nós, aquilo que Ele espera de nós. Isso é impossível. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus nos diz palavras muito esclarecedoras a respeito deste assunto. João, capítulo 14, a partir do versículo 21, Jesus diz as seguintes palavras: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Diz o versículo 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E veja o versículo 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me
Jesus, qual é a maneira que nós mostramos na nossa vida que nós amamos a Deus? É dizendo que o amamos? É sentindo que o amamos? De acordo com Jesus, a única forma de nós sabermos verdadeiramente que amamos a Deus é se nós o obedecemos, se nós cumprimos a sua vontade, se nós colocamos em prática os seus mandamentos. Precisamos conhecer os mandamentos de verdade, mas precisamos também colocá-los em prática. Olhe na sua vida, você ama a Deus por meio da sua conduta, você ama a Deus por meio da sua vida, por meio daquilo que você faz, pela sua vida de obediência. É assim que nós sabemos que nós amamos a Deus. Mas veja que na sequência, queridos irmãos, na sequência está escrito o seguinte, ainda no versículo 12. Ainda no versículo 12 diz assim a palavra de Deus: e o povo temeu diante do Senhor. Depois de ter obedecido, de ter se submetido à voz de Deus, depois de não apenas ter escutado, mas obedecido aquilo que Deus havia dito a eles, a reação do povo foi temer. Quando nós falamos a respeito de temer a Deus, várias explicações são utilizadas. Que temor aqui significa reverência, que temer a Deus significa uma vida de respeito a Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra utilizada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nas línguas originais, nós vemos que a palavra temor significa exatamente aquilo que ela quer dizer. Temor. O que significa temor? Temor significa medo. Medo de Deus, mas não medo no sentido de temer algo que possa nos destruir, como nós tememos um inimigo que vem contra nós, ou como nós tememos algum acidente na nossa vida. Não é esse tipo de temor, mas é um temor baseado no amor, no maravilhamento. Como quando, imagine que você está viajando para algum lugar turístico, como por exemplo para o Rio de Janeiro, e você sobe em alguma daquelas grandes montanhas, o Pão de Açúcar, o Corcovado, ou outra montanha ali parecida, que é extremamente alta. Então você sobe ali e você quer estar ali, porque você quer olhar aquela maravilha que está diante de você, aquela coisa grandiosa, aquela paisagem maravilhosa, mas ao mesmo tempo que você quer estar ali, por se sentir maravilhado, ao mesmo tempo você sente temor, você sente medo, porque se por algum acaso o seu pé resvalar, você sabe que você está diante de algo grande demais, e você teme pela sua segurança. Assim é quando nós estamos diante de Deus. Não é que nós o tememos porque nós temos pavor dele, longe disso. Nós o tememos porque nós temos noção da sua grandeza, ao mesmo tempo que nós estamos certos da nossa própria pequenez. Estamos certos de quão santo ele é, e ao mesmo tempo de quão pecadores nós somos. É nesse sentido que nós devemos temer ao Senhor, quando nós conhecemos a sua palavra e vemos a maravilha da sua palavra e temos ciência de que nós não obedecemos a palavra de Deus como deveríamos. Isso deve nos causar temor. Mas o temor, como eu disse, como de um filho que sabe que desobedeceu ao seu pai, que tem medo do que o seu pai, que o seu pai pode infligir, mas não porque ele saiba que o seu pai o odeia, não porque ele acha que o seu pai vai o destruir, nada disso, mas porque ele sabe que o seu pai tem autoridade para corrigi-lo, para discipliná-lo, mas em amor, Então, pense nisso, obedeça às palavras de Deus, tema ao Senhor. Um filho que ama o pai é o filho que obedece ao seu pai. Um filho que não obedece aos seus pais, que não se sujeita, que não se respeita, não ama os seus pais. O filho obediente, o filho que se submete, o filho que respeita a autoridade do seu pai. Este é o filho que ama o seu pai. Ele não questiona, mas confia no caráter do seu pai. A nossa obediência a Deus é a prova externa de que nós realmente tememos e honramos ao Senhor em nossos corações. Então, de acordo com esse texto, para você se submeter a Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é obedecer à voz dele. Caso contrário, você não pode se submeter a ele. Mas em segundo lugar, confie na presença de Deus. No versículo 13, Ageu, ele é levantado por Deus para dizer palavras de encorajamento ao povo. Diz assim no versículo 13: Então Ageu, o enviado do Senhor, e preste atenção nessa palavra, o enviado ou o mensageiro do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, veja que
As palavras de Ageu não eram do próprio Ageu. Ele era mensageiro de Deus, enviado de Deus, e ele fala ao povo segundo a mensagem do Senhor, aquilo que o Senhor havia dado a ele. Deus, veja, ele encoraja o povo por meio do profeta. Deus poderia encorajar o povo fazendo sinais aparecerem nos céus, fazendo com que a sua palavra aparecesse escrita nas nuvens. Deus poderia encorajar o seu povo fazendo com que as estrelas se movimentassem para dar algum sinal ao povo. Deus poderia fazer tudo isso, mas em vez disso, Deus escolhe utilizar o frágil profeta, o pequeno e frágil e indigno profeta, assim como cada um de nós, para encorajar o seu povo. Assim Deus faz até os dias de hoje. Deus, ele se digna a levantar pobres e miseráveis pregadores, pastores, pregadores, quem quer que seja, para pregar a sua palavra. Ele poderia fazer isso diretamente. Deus poderia enviar anjos do céu para pregar ao seu povo, mas ele escolhe levantar homens enviados dele para pregar a sua palavra. Por isso, valorize a bênção de ter pregadores fiéis que encorajam vocês no serviço a Deus. Valorize a bênção de ter pregadores que ousam vir aqui à frente para até mesmo confrontar vocês quando vocês estão errados, até mesmo para encorajar vocês e consolar vocês quando vocês estão desanimados. O mensageiro, o pregador é um mero instrumento, ele não tem uma mensagem própria, ele prega e ensina as palavras de Deus. Por isso, valorize essa bênção. É o que Paulo diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vejam o que Paulo diz, nos versículos 12 a 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Não é fácil ser o mensageiro da palavra de Deus, não é fácil ser pastor, não é fácil encorajar os outros enquanto às vezes o próprio pregador está triste. Não é fácil o pregador pregar para que o povo se alegre, quando às vezes ele mesmo está passando por lutas, mas ele é o mensageiro de Deus, deve anunciar as palavras de Deus. Por isso, valorize essa bênção. Quando você ouvir alguém pregando neste púlpito ou em qualquer outro, ame a Deus, louve a Deus por haver homens fiéis fazendo este serviço. Pense em quantos sermões aqui você já ouviu neste púlpito, e louve a Deus, porque a palavra do Senhor tem sido pregada aqui com fidelidade. Mas ao mesmo tempo, veja, Deus levanta o profeta Ageu para trazer uma palavra, e essa palavra está no final do versículo 13. E a mensagem de Deus para o povo é: eu estou com vocês, diz o Senhor. Veja, quando na palavra de Deus ele diz estar com alguém, quando Deus diz eu estou com você, é sempre com a intenção de encorajar aquela pessoa a continuar fazendo aquilo que ela está fazendo. Pense, por exemplo, quando Deus aparece a Jacó, enquanto ele estava fugindo do seu irmão. Deus aparece a Jacó no meio do caminho, ele vê uma visão de uma escada que toca a terra e o céu. E Deus, no topo dessa escada celestial, olha para Jacó e diz: eu estou com você. Deus estava dizendo a Jacó que da mesma forma que ele estava saindo da terra, Deus estaria com ele em todo o percurso até que ele retornasse para a sua própria terra. Deus estava encorajando Jacó na sua jornada. Lembre-se do texto que nós lemos nesta manhã, Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Deus diz a Josué: eu estou com você, porque ele estava encorajando Josué a permanecer firme na obra de substituir, de ser um substituto de Moisés. Deus diz: eu estou com você para que Josué não tema, para que Josué seja firme, para que Josué faça a sua obra com alegria, temendo a Deus. Quando Deus diz: eu estou com vocês, é para encorajar. Então Deus está dizendo ao povo que estaria com o povo enquanto eles estavam retomando a obra de reconstrução do templo. A questão é, enquanto o povo estava reconstruindo o templo, mesmo apesar da oposição dos samaritanos, Deus estaria com eles. Quando eles levantaram
levassem cada pedra que seria usada no templo, Deus estaria com eles. Quando cada objeto fosse entalhado, quando cada parte fosse colocada nos seus lugares, Deus estaria com eles. Mas Deus não deixaria de estar com o povo quando o templo fosse concluído. Os resultados do templo, a comunhão que o povo teria com Deus naquele templo, continuaria, a presença de Deus ali estaria. Deus estaria com o povo, e esse é o encorajamento que o povo precisava para servir a Deus. A presença de Deus deve encorajar você para servir a Ele. Quando você sabe que Deus está na sua vida, isso te deve dar encorajamento. Mesmo quando você pensa que você está em minoria no meio em que você está, mesmo que você pense que as pessoas ao seu redor são hostis ao Evangelho, lembre-se, um homem com Deus está sempre em maioria. Ele não tem de que temer, ele não tem de que ficar nervoso, ele não tem de que ficar entristecido. Deus está com ele. No seu trabalho, na sua vida, na sua família, no seu lar, onde quer que seja, Deus está com ele. Quando você se lembrar que Deus está com você, você terá coragem para pregar para aquela pessoa que você sabe que você tem que falar a ela, mas você tem medo. Você se acovarda porque você pensa que estará sozinho, mas lembre-se, Deus está com você. Quando você ter a certeza que Deus está com você, e você se sentir desmotivado para vir ao culto, para vir à escola dominical, lembre-se, Deus está ali presente na sua vida, isso não tem a sua própria energia. Ele está observando cada passo seu, e isso deve encorajar você a servir ao Senhor. Pense numa empresa. Quase todos nós, eu acredito, devem conhecer algum tipo de funcionário, ou já conheceram na vida algum tipo de funcionário que só trabalha com o patrão está olhando. Então, quando o patrão está na empresa, ele é o melhor funcionário, ele leva uma peça de um lado para o outro, corre, resolve coisas, atende clientes. Quando o patrão sai, ele faz tudo menos trabalhar. Fica no celular, fica tomando café, ele não trabalha. E quando nós pensamos na nossa vida com Deus, às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos relaxados espiritualmente porque nós pensamos que Deus não está presente, porque pensamos que Deus não está vendo. Mas nós temos que ter consciência que Deus está conosco em cada momento da nossa vida. No reino de Deus, a presença do dono da obra, ela não nos motiva a trabalhar no mesmo sentido que esse funcionário preguiçoso. É o contrário. A presença de Deus não traz medo, mas ela traz segurança. Saber que Deus diz, eu sou com você, eu estou com você, nos traz o fôlego, o ânimo, como quando um soldado que está lutando no exército, e ele vê o seu exército perdendo para o exército inimigo, mas de repente ele vê o seu general entrando no campo de batalha, e então ele sabe que o general irá guiá-los até a vitória, e então eles conseguem ânimo e encorajamento para seguir a batalha. É assim na nossa vida. Quando nós sabemos que Deus está na nossa vida, isso nos dá encorajamento para servir de todo o nosso coração. Então, como se submeter a Deus? Em primeiro lugar, obedeça as palavras de Deus. Em segundo lugar, confie na presença de Deus. E em terceiro e último lugar, desperte para a obra de Deus. Veja o que diz o versículo 14. O versículo 14 diz que Deus despertou o espírito de Zorobabel, que era o governador de Judá, de Josué, que era o sumo sacerdote, e também de todo o remanescente do povo. Todos eles foram despertados por Deus para a obra. O ato de ter sido despertado por Deus para servir a Deus, esse texto nos deixa claro que isso foi uma ação não dos próprios ouvintes, não uma ação do próprio homem, mas uma ação de Deus. Humanamente falando, essa foi uma ação passiva. O homem não agiu, o homem recebeu uma ação, e essa ação foi praticada por Deus. Deus despertou o espírito do povo. Não foi o povo que despertou o seu próprio espírito. Não foi nem mesmo Ageu que despertou o espírito do povo. Foi o povo, foi Deus que despertou o espírito de todo o povo, como um só homem, para a obra do Senhor havia ordenado a eles. Lembre-se, irmãos, a nossa vida diante de Deus, ela não começou por iniciativa nossa, mas por iniciativa de Deus. Deus nos salvou, Deus estilhaçou as barreiras do nosso coração, Deus arrombou a porta do nosso coração e entrou. Ele nos despertou para amá-lo, Ele nos despertou para servi-lo. Não foi algo que nós
por nós na nossa vida e no nosso coração, assim como ele fez pelo povo aqui do livro de Ageu. Por isso, peça que Deus desperte o seu espírito para servir. Não se contente em viver uma vida adormecida espiritualmente. Peça a Deus. Se você acha que você pode servir mais a Deus, peça que Ele te desperte, peça que Ele te ajude, peça que Ele esteja com você e Ele o ouvirá, Ele o abençoará. Jesus Cristo disse que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus nos ouvirá, se nós não lhe pedirmos o Espírito Santo para nos capacitar, para nos dar ousadia na obra, para nos permitir que nós falemos do Evangelho decididamente, corajosamente para os que estão ao nosso redor. Como está escrito em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11, ele diz: irmãos, já é hora de nós despertarmos do sono. A nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando nós aceitamos a fé. Está na hora de despertar. Deixem as obras das trevas, revistam-se das obras da luz. Deixem de fora da sua vida tudo aquilo que não é compatível com a vida de um cristão. E sejam revestidos de Jesus Cristo, revestidos de Jesus Cristo na sua vida. Que Deus desperte o seu espírito para servi-lo, mas além disso, concluindo aqui no versículo 15, veja o que está escrito. Era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Quando Ageu começa o seu ministério de pregação, ele começou a pregar, como está no versículo 1 deste mesmo capítulo, no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês. Isso, apesar do calendário judaico ser diferente do nosso calendário, nós podemos localizar esta data como no dia 29 de agosto do ano 520 a.C. Então, no 29 de agosto de 520 a.C., Ageu começa a pregar, Ageu começa o seu ministério. Mas aqui no versículo 15 nós podemos localizar esta data no dia 21 de setembro de 520, ou seja, 23 dias depois de Ageu ter começado a pregar, todo o povo, como um só homem, obedeceu à voz de Deus. 23 dias depois, aquele povo endurecido, aquele povo que no passado não ouvia a voz dos profetas, aquele povo que no passado era resistente e rebelde à voz do Senhor por meio dos profetas que ele enviava, agora nós vemos o contrário, o povo se submetendo a Deus. Em um período extremamente curto, o povo reconheceu o seu pecado, o povo se humilhou diante de Deus e o povo começou a reconstruir o templo. Então, nós vemos como foi prolífico, como foi fecundo o ministério de Ageu, a ponto de um pouquinho mais de 20 dias ele ter transformado uma nação inteira, ele ter transformado o coração de toda uma nação. Isso nos ensina que você não deve demorar para cumprir as ordens de Deus. Quantos sermões você já ouviu? Quantos pregadores já estiveram aqui neste púlpito? Quantos domingos você já esteve aqui ouvindo a palavra de Deus ser pregada? E, apesar disso, quantas dessas admoestações que você ouviu a partir daqui você colocou em prática na sua vida? Quantas vezes você ouviu a voz de Deus, a vontade de Deus ser claramente exposta a cada um de vocês? E quantas vezes você não colocou isso em prática? Deus espera que nós sejamos rápidos, que nós sejamos ágeis em colocar a sua palavra em prática. Nós não devemos ouvir, como diz o ditado, por um ouvido e deixar sair pelo outro. A partir do momento em que a palavra entra nos nossos ouvidos, nós devemos fazer com que ela desça até o nosso coração e transforme a nossa vida, transforme o nosso agir. No seminário onde eu estudo, o lema do seminário é a mente para a verdade e o coração para Deus. Da mesma forma como nós compreendemos as verdades de Deus, essas verdades que são assimiladas e compreendidas pela mente, elas não podem parar na mente. Elas precisam descer para o coração e do coração fluir como um rio para cada parte da nossa vida, para cada parte da nossa existência. Então, a partir do momento em que você sabe o que Deus espera de você, seja rápido em cumprir, em obedecer a tudo que o Senhor quer de você. Olha, por exemplo, quando Jesus chama os seus discípulos, em Marcos capítulo 1, versículos 17 e 18, está escrito que Jesus chama aqueles homens, e o que é que eles fazem? Diz o texto: imediatamente
eles deixando seus barcos, largaram tudo para seguir Jesus imediatamente. Imagine, um homem que vocês até então não conheciam, chega até vocês e diz: me siga, e você larga tudo, o seu emprego, o seu trabalho, sua fonte de renda para seguir este homem que chamou esses discípulos no mar da Galileia no passado, é o mesmo homem que chama cada um de nós hoje. E a mesma resposta que ele teve daqueles homens que deixaram tudo para seguir imediatamente é o que ele espera de nós. Não que você tenha que largar seu emprego ou sua fonte de renda, nada disso. Mas a questão é, você precisa estar pronto para segui-lo a qualquer momento, para obedecê-lo a qualquer momento que ele mandar. Muitos de nós têm dificuldade para acordar de manhã. Nós colocamos o despertador para despertar em tal horário, 5 da manhã, 6 da manhã e assim por diante. Mas muitas vezes o despertador toca e a pessoa bota ali na soneca. Daqui 10 minutos o despertador toca e a pessoa põe para adiar de novo. Toca, daqui a pouco já passou 30 minutos, 40 minutos do horário dela acordar e ela acorda no susto e tem que fazer aquilo correndo. Na nossa vida, muitas vezes nós somos assim com Deus. Deus está nos despertando para fazer a sua obra e nós vamos adiando. Deixa para daqui a pouco, deixa para daqui a pouco, para daqui a pouco. E a verdade é que esse daqui a pouco nunca chega. Então, o Senhor está despertando o nosso espírito. E quando Ele faz isso, a única resposta aceitável é nos levantarmos imediatamente para o trabalho, sem desculpas e sem preguiça. Concluindo, diante de tudo isso que nós falamos aqui nesta noite, submeta a sua vida a Deus, hoje mesmo, agora mesmo, nesse exato instante, transformando o seu ouvir em agir. Não deixe, irmãos, que a palavra de Deus, as palavras do Senhor que você ouve dominicalmente, sejam apenas informações vazias na sua mente, mas responda com uma obediência ativa. Tiago diz no seu livro, capítulo 1, versículo 22, que aqueles que apenas ouvem a lei não serão justificados, aqueles que apenas conhecem a lei, mas aqueles que conhecem e põem em prática, esses sim serão justificados. Na sua vida, coloque em prática aquilo que você ouve, faça, haja. O cristianismo, apesar de ter uma teologia profunda, apesar disso, o cristianismo é vida, é prática, é conduta, não é apenas ficar pensando, especulando, fazendo teologia. Essas coisas são importantes, mas o cristianismo é vida, o evangelho é vidas transformadas. Isso é o evangelho, não apenas pessoas que sabem muito, mas praticam pouco. É o contrário, nós devemos saber muito, é verdade, mas também agir muito. Então, em que esta palavra desafiou você nesta noite? Na sua vida, o que você precisa mudar? O que você precisa fazer para que você possa cumprir a palavra de Deus, colocar em prática aquilo que você sabe que Deus está exigindo de você, mas você está deixando para frente, para adiante? Talvez aquela pessoa que você quer conversar, mas você está adiando, esperando uma oportunidade que nunca virá, porque é você que tem que criar a oportunidade. Talvez você que frequenta a igreja, mas ainda não teve a decisão de se tornar membro desta igreja, de se unir ao corpo de Jesus Cristo, tome essa decisão neste momento. Assuma essa decisão de servir a Jesus Cristo com toda a sua vida. Ou talvez algo que você saiba que tenha que fazer na sua família, nesta igreja, algum ministério que você pode se envolver nesta igreja para auxiliar no crescimento desta congregação, e você está deixando isso para depois. Faça isso, Deus espera que você faça. Aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete pecado, diz Tiago. Além disso, veja, no versículo 13, Deus diz: eu estou com vocês. E essa promessa de eu estou com vocês, ela ganha rosto numa pessoa, na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Emmanuel, que significa Deus conosco. A presença de Jesus está com a igreja e capacita a igreja, capacita você para a missão por meio do Espírito Santo. É o que está escrito no Evangelho, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Veja o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus é a consumação perfeita da promessa de Ageu, capítulo 1, versículo 13. Eu estou com vocês. Jesus está com a igreja não apenas para nos confortar nas nossas tristezas, não apenas para nos dar segurança, mas acima de tudo, a promessa de Cristo de estar com a sua igreja até o final dos tempos é uma promessa que foi dada em meio à ordem de nós fazermos discípulos, de nós batizarmos pessoas, de nos pregarmos o Evangelho. Cristo está com a igreja, a presença de Cristo está com a igreja para capacitá-la para a obra. Cristo está presente na igreja. Mas veja que no nosso estado pecaminoso, no nosso estado atual, nós temos a presença de Deus verdadeiramente. Isso é fato. Deus está conosco. Mas por causa do nosso pecado que ainda resta na nossa carne, ainda que essa presença de Deus em nós seja verdadeira, ela, porém, é limitada. Por causa do pecado que há em nós, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Porém, quando nós estivermos para sempre com Cristo, quando novos céus e nova terra forem instalados neste mundo de uma vez por todas, nós não desfrutaremos da presença de Deus parcialmente, mas plenamente. É isso que ele diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 3. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Vejam o que Deus diz. Então, houve uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, o local de habitação de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Queridos irmãos, que promessa maravilhosa! Deus estará conosco daqui até o final dos tempos. A presença de Deus estará conosco e isso nos estimula a servir. Mas enquanto esse dia não chega, aprendamos a nos submeter a Deus nesta vida. E como nós fazemos isso? Como nos submetemos a Deus? Em primeiro lugar, obedeça as palavras de Deus. Em segundo lugar, confie na presença de Deus. E em terceiro e último lugar, desperte para a obra de Deus. Uma vez que você sabe disso, vá e faça. Deus que o Senhor espera de nós. Vamos orar. Senhor Santo, nós te damos graças pela tua rica e maravilhosa e confrontadora palavra. Cada servo e serva teu aqui nesta noite, que foram confrontados com a tua palavra, que foram encorajados com a tua palavra, sejam abençoados por ti. Que o Senhor permita que nós não apenas conheçamos, mas coloquemos em prática aquilo que o Senhor espera de nós. Louvado seja o teu grande e glorioso e tremendo nome, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Brilhe em nossa vida, brilhe em nosso coração, e por meio da nossa vida nós possamos mostrar ao mundo as perfeições de Cristo, a glória e o caráter de Jesus Cristo. Por tudo isso, Senhor, nós te louvamos e nós te suplicamos, ser com cada um de nós e encoraja-nos para a tua obra e ajuda-nos a nos submeter a ti. Em nome de Jesus.